Boa noite, pessoal. Começa agora o Fórum Resposta Jovem. O Fórum tem a particularidade, né, o intuito, né, o foco de conversar, né, é um bate-papo, uma conversa entre os jovens, né, sobre situações, sobre causas, sobre eventos que aconteceram na nossa família, na nossa casa, no nosso círculo de amizade ali, né, que foram dentro do tema, né, obviamente dentro do tema, em que o Senhor foi o nosso foco, que o Senhor nos ajudou, né? O objetivo desse fórum, então, não é fazer um debate teológico, a gente tentar pregar aqui o Evangelho, mas sim ministrar, como Paulo diz, né? Vós sois cartas vivas, né? A ideia nossa é ser cartas vivas aqui, a gente contar um pouco do que a gente passou, do que a gente viveu, né? E eu queria começar hoje, então, apresentando os convidados especiais. Vou apresentar primeiro, né? Hoje é o nosso Marco Zero, né? O nosso primeiro fórum, né? Meu nome é Guilherme, né? Eu tenho 26 anos, minha formação acadêmica, eu sou advogado, eu sou membro do Ministério da Resposta aqui, também sou filho do pastor, então vocês podem pegar no meu pé. Eu queria apresentar agora os nossos convidados especiais, tá? Que vão estar compartilhando com a gente um pouco hoje sobre esse tema que é paternidade, tá? Tema bem forte, né? Eu queria começar apresentando o José. José, pode se apresentar, na verdade, né? Boa noite, meu nome é José Guilherme, eu tenho 24 anos, sou casado, tenho 2 filhos, o Heitor, o Anthony, membro do Ministério Resposta. Hoje já estou trabalhando aí no ramo de cobrança e a gente está vencendo a cada dia. Graças a Deus, Deus tem sido bondoso com a gente. Rodrigo. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, tenho 28 anos, sou casado com a Tati, a gente ainda não tem filho, estamos tentando aí. E trabalho com móveis, faço protótipo de móveis na área de desenvolvimento. Tenho caminhado com Cristo aí faz uns 6, 7 anos e ele tem sido bom. Amém. Leonardo. Bom, eu sou o Léo, né? Leonardo, mas todo mundo chama de Léo, é Léo, né? Eu tenho 27 anos, atualmente eu trabalho no departamento de marketing, né? E eu vou na igreja desde quando eu sou bebê, né? Então já faz todo esse tempo que eu caminho com Cristo, vamos dizer assim, né? E eu estou muito feliz por estar aqui, né? Porque eu creio que cada um que estão aqui compondo a mesa aqui tem algo para passar para vocês que estão nos ouvindo agora, né? Nos vendo. E vai ser muito bom esse bate-papo. Pessoal, nós vamos começar a falar um pouco de paternidade. Eu fiz a apresentação aqui dos nossos convidados. E eu queria trazer o foco aqui para nós, aqui, jovens, né? Aqui idades, né? Nós temos 26, 24. Você é novo, hein, Zé? 28 anos e 27. Essa faixa de idade aqui, né? O Rodrigo estava comentando que a gente ele tem 7 anos já que ele é convertido, né? Antes disso, você congregava em alguma outra igreja, às vezes não evangélica, né? Ou não? Como é que é essa história? Não, nunca. Na verdade, quando eu tinha dos 10 até os 12 anos, mais ou menos, eu ia na igreja católica. Frequentava lá o grupo de jovens e tal, mas nunca me aprofundei realmente em conhecer a Deus, sabe? Era mais uma religião, acho que foi mais uma fase assim do que especificamente buscar realmente saber quem era Deus e viver realmente o que Deus tinha para mim. Amém. E sobre o tema, né? Às vezes na igreja católica, você sentia, assim, porque assim, a paternidade, ela está ligada a diversos fatores, né? Sentamos juntos aqui, discutimos algumas coisas já, para vir falar um pouco disso,
E para mim essa semana assim, foi até uma pressão com base nisso, né? E eu falei assim, meu Deus, eu sinto mais encorajado a falar um pouco mais sobre isso, porque eu sinto que é um despertar assim do nosso momento, assim, sabe? A gente entender a figura de Deus, né, como um pai, né? Isso é libertador. E eu queria assim trazer para vocês aqui, abrir a pergunta para vocês aqui, né? Vocês já tiveram alguma experiência, você entendeu? Às vezes algum desapontamento, não precisa citar, né, as situações, se vocês tiverem vontade de citar, um sentimento, às vezes assim, de revolta, quando jovem. Vocês lembram de alguma situação assim que vocês passaram, queriam comentar aqui? Se tiver a fim de compartilhar. A questão de uma revolta quando sendo jovem, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo quando chega ali nos seus 14, 15, 16 anos, já começa, como dizia minha mãe, mostrar as asinhas, né? Então a gente sempre, ainda mais nós homens, particularmente, eu acho que quando chega nessa faixa etária, a gente consegue desenvolver mais essa questão de gerar uma certa revolta e gerar até uma certa dor de cabeça dentro de casa também, para os pais, para os familiares. E do meu ponto de vista, acho que creio que sim, todo mundo a gente já... Eu queria abrir, assim, ó, tô vendo você falar ali, porque assim, eu tô com um negócio na cabeça, eu acho que eu queria compartilhar com vocês, tá? Para ter mais abertura para vocês pensar, assim. Eu tinha uma situação muito, muito ímpar, assim, comigo, né, criança, assim, sabe? Eu era um jovem revoltado com tudo, sabe, assim, eu tinha revolta de tudo. Eu cresci assim. Meu pai sempre foi o oposto de mim. Meu pai sempre foi uma pessoa assim muito aberta. Ele gosta muito de amizade. Vocês veem isso, né? Ele não suporta casa vazia. Ele gosta de casa cheia. E meu pai, eu parecia que ele tinha uma missão de vida, sabe? Na minha época, quando eu era criança, eu pensava que a missão de vida dele era me encher o saco, né? Que a gente vai pensar assim. Mas a missão de vida que ele tinha era tentar quebrar essa barreira que eu tinha, sabe? E meu pai me levava para tudo quanto é lugar, para jogar bola, onde ele fosse, com os amigos dele na época, assim, quando eu era bem criança, ele me levava. E para todo mundo que chegava, assim, ele chegava assim e falava assim para as pessoas assim: esse menino aí, e eu revoltado. Você pensa num moleque estressado, assim, parecia que tinha acabado o mundo. E eu emburrado em algum canto. Ele via assim, eu chegava assim: tá vendo esse menino aí? Esse menino aí, ele é a corda do meu coração. O pai falava assim para os outros. E eu ficava mais bravo ainda, mais bravo. E o que meu pai usava para quebrar o gelo comigo? Eu revoltado, estressado com tudo. Ele chegava e falava assim para os outros assim: esse menino aí, ele é bravo, hein? Você está vendo? Não mexe com ele não. Ele viu que eu já estava fazendo cara de bravo, assim, não queria que ninguém relasse em mim, não queria brincar com ninguém. Aí ele falou assim: não mexe com ele não, ele é bravo. Uma vez ele deu um soco num cavalo e matou o cavalo. Essa piada, até hoje ele chega nos lugares e ele conta essa piada. Porque eu dava risada, né? Ele quebrava o gelo comigo, né? E nisso, uma vez, há um tempo atrás, o Senhor me voltou nesse momento, nessa época, né? E eu lembrei disso. Eu falei: cara, olha como meu pai... Eu não entendi, naquela época eu nunca vou conseguir, eu não conseguia ver dessa maneira. O que eu pensava? Que meu pai queria mexer no saco. Hoje eu via como um pai ama um filho, né? Eu me vejo às vezes assim, no dia a dia, assim, com Deus, né? Às vezes a gente está estressado, o problema, a nossa vida, às vezes, nosso trabalho, às vezes nos suga, está com algum problema em casa, alguma situação, né? E isso acaba tirando o nosso foco das coisas. Deus nos ama de uma maneira que eu já tive momentos com Deus assim, que usava coisinhas assim, sabe? Para me lembrar, né, dele, para me lembrar da vida de Cristo, né? E eu falo: cara, isso é um jeito que o Pai nos ama. Ele sabe o jeito certinho de tocar no nosso coração, de fazer aquele momento ruim, de dificuldade, né? E eu estava assim em mim e falei: cara, eu precisava comentar um pouco sobre isso. Zé, você é pai, né, cara? Eu sou. Você é pai. Eu tenho certeza, cara, que seus filhos ali
eles sabem o jeito de também de pegar assim, né, assim vamos supor, de deixar você assim sem argumento. Ah, não tem jeito. Nossa, eles é que a figura de paternidade para mim, né, foi começar a ser gerada em mim mesmo a partir do momento que nasceu meu primeiro filho. Até eu comentei com vocês uns dias, a minha figura paterna em casa era um pouco apagada, mas não porque o meu pai é uma pessoa ruim ou porque ele é não, é que o jeito dele, ele é uma pessoa serena, para ele tá calmo, pode estar caindo o mundo lá fora, ele está aqui, está igual o Douglas ali, assim, tal, de boa, está tranquilo. E às vezes, acontecendo certas ocasiões dentro de casa comigo, ele era um pouco passivo. Ele não levava tanta importância para aquilo, né? Mas assim, ele sempre, até comentei com os meninos também que ele sempre teve ali nas entrelinhas da minha vida, falando, ó, é por aqui, é por ali, só que sempre do jeito dele. Ele é mineiro, então mineiro você já sabe, fiz, tem que ir por aqui, é por ali e tal. Enfim, ele não era muito incisivo comigo. Quem puxou mais esse lado foi minha mãe comigo. Mas teve um certo dia, ele sentado na mesa, assim, na cozinha, né? Ele pegou um versículo bíblico e começou a falar. Foi uma das primeiras vezes, eu acho que única também, que aconteceu isso entre eu e ele. Eu tinha em torno de uns 14 ou 15 anos, mas eu gravo até hoje na minha mente aquela cena. Ele pegou, ele abriu a Bíblia, ele estava lendo, e ele estava lendo assim por ler mesmo. Aí ele começou a ler, ele parou num versículo, e falou, nossa, caramba, ô Guilherme, vem aqui. Ele sentou na mesa e falou, olha aqui que o pai acabou de ler na Bíblia. Vós que sois maus, sabe ter boas coisas ao vosso filho? Imagina ao vosso pai que está no céu. Aí teve outro trecho que ele pegou, né? Se seu filho te pede pão, você vai dar uma serpente a ele? E tal, e foi bem assim, interessante, ele começou a falar ali com as palavras dele comigo, e a partir daquele momento eu comecei a entender um pouco daquilo que Deus é para mim, e o cuidado também que o meu pai tem para mim, né? Mas mesmo assim era um pouco, não era tão notório, né, no dia a dia com a nossa família, mas o amor prevalecia, né? A gente era uma família, a gente somos uma família muito feliz. A partir do momento que nasceu o primeiro filho, Heitor, cara, mudou tudo, mudou totalmente a minha vida, porque, cara, às vezes você para assim, você vê o Heitor, o Anthony, eles não estão ligando, eles não estão nem aí, cara, o que vai ter amanhã, o que não vai ter, se vai ter leite para mim, se não vai ter, vai ter minha fralda, não vai ter, vai ter a bolacha, eu gosto de comer, vai ter o Danone na geladeira. Rapaz, ele não está nem aí, por quê? Ele confia no pai dele, ele sabe que o pai dele vai dar um jeito, então ele está sempre ali. Eu falei, cara, aí eu começando a desenvolver com ele, eu comecei a entender, falei, cara, olha como que Deus, é isso que Deus é para mim, é o que eu sou para os meus filhos. Eles não se preocupam com nada, mas assim, não se preocupar com nada de certa forma, né? Eles não se preocupam que eles vão vestir amanhã, realmente o que está na Bíblia, cara, ele não se preocupa que ele vai vestir, com o que ele vai comer, se vai faltar, se não vai, por quê? Ele confia em mim, os dois depositam toda a confiança deles em mim, e por conta disso, eu comecei a entender um pouco essa figura de paternidade, e eu falei, cara, realmente, se eu que sou um cara mau, sou assim com meus filhos, imagina meu pai que está no céu mesmo, o cuidado dele com a gente. O amor de Deus se revela nessas coisas, né? É impressionante. Vocês querem comentar, compartilhar alguma situação? Vocês vieram para falar também, né? Sim. Cara, igual eu comentei, né? Eu sempre fui da igreja, vamos falar assim, sabe?
E no passar dos anos, recente assim, que você começa a ouvir mais sobre paternidade, né? Que Deus é pai, que Deus, enfim. Antes nós víamos Deus apenas como o Senhor, né? Apenas como o Criador, enfim, né? Só que hoje, cara, abre os nossos olhos, sabe? É igual o Gui comentou, né? Os nossos pais, eles nos deu tudo, né? Que nós precisávamos para comer, para vestir, né? Eu tenho dó do meu pai, porque ele se esforçou tanto para eu pagar uma escola particular para mim e eu não aproveitei, sabe? Aí eu meço o esforço dele, falei, ele pagou, cara. Se ele tivesse guardado essa grana, ele poderia ter investido em outro lugar, né? Mas por amor a mim, ele fez esse esforço que infelizmente eu não aproveitei, né? E olhando para Deus, sabe? Deus, ele fez o mesmo conosco. Ele deu seu próprio filho para morrer no nosso lugar, né? E nos dá a vida eterna. Isso é o verdadeiro sentido de paternidade, né? É quando nós vemos que Deus, ele é o nosso pai e ele deu o melhor dele para a gente. Ele deu Jesus, né, para morrer no nosso lugar. E eu posso fazer essa ligação com meu pai aqui da terra, né? Ele se esforçou tanto, ele trabalhou bastante para poder dar o melhor estudo para mim, sabe? Então, igual o Gui falou, né, que aí tem essa ligação, né, entre o pai celestial e o pai aqui da terra, né? Rodrigo, quer comentar? Então, cara, em relação à paternidade, meu pai e minha mãe são separados, né? Então, até uns 7 anos, mais ou menos, eu tive um exemplo do que é ter um pai, cara. Então, até minha mãe mesmo fala, ele era um bom pai, um bom marido, enquanto ele estava junto, não tinha o que reclamar. Então, ele era aquele cara que levava você para brincar, levava você para passear, aquele cara simplão, mas aquele paizão que fazia tudo, sabe? Depois, quando eles se separaram, cara, aí ele foi um pai bem ausente. Ficava 2, 3 anos sem nem ligar, sem nem conversar, nem nada. E daí dessa fase aí de uns 12 até uns 23 anos, aí eu comecei meio que experimentar as coisas que o mundo tinha para oferecer e tal. Então eu fiz muita coisa errada nesse caminho, cara, e hoje em dia eu ainda converso com outro colega meu que a gente é amigo já faz 10, já faz uns 15 anos já, e ele também caminha com Cristo hoje, e às vezes a gente para conversar e tal, e a gente fala, cara, Deus foi bom, porque quando você está dentro de muitos lugares errados, fazendo muita coisa errada, você não tem noção do que é aquilo. Mas quando você está de fora, que você está enxergando aquilo ali, cara, você vê que era para você ter morrido, mas tinha um pai que cuidou da gente. Isso daí é impressionante, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, às vezes com o pai, essa mácula, né? E Deus, quando a gente tem a revelação de Deus como pai, nós entendemos que Ele não é só agora, nós viemos dele, Deus é desde a origem. Eu vi eu estava vendo uma pregação do Luiz Hermínio, né? E ele falando, falou assim, tem um pastor aqui que ele prega a paternidade e ele foi e a história de vida dele é impressionante. Ele foi deixado numa caixa de sapato e ele falando assim, que a revelação que esse cara teve foi o seguinte, que Deus que a vida dele não começou ali, a vida começou em Cristo. Então, tipo assim, às vezes ele odiava, né, os pais dele que abandonaram ele, mas o pai dele nunca abandonou ele, Deus nunca abandonou ele, né? A Bíblia diz que uma mãe pode até esquecer de um filho na barriga, o Senhor nunca se esquece de nós. E a gente tem alguns sabores, às vezes, da nossa família, né, de sentir esse grau de paternidade. Mas, às vezes, quando essa figura é ausente, Deus coloca pessoas para nós, né? Você teve nesses momentos ali, você teve algum momento assim, às vezes a sua mãe ou alguém que teve essa revelação para você de paternidade? Então, a minha mãe, cara, ela sempre foi cheio dos defeitos dela, dos erros dela. Ela ainda não conhece o Senhor, mas
ela foi uma mãezona. Tudo o que podia fazer, ela se desdobrava, ela se virava. Então ela ocupou esse lugar de paternidade. Mesmo muitas das vezes ainda ela te instruindo qual era o caminho, e mesmo que talvez não praticando aquilo que te ensinava, mas ela buscou suprir esse lugar de paternidade, esse lugar de falta de um pai. Então o que ela podia fazer para eu ser um homem de caráter, ela fez. O que ela podia ensinar para eu ser um homem de caráter, ela ensinou. Apesar que muitas das vezes a gente recebe conselhos, recebe instrução, mas a escolha final é nossa, entre seguir aquilo ou não. E em certos momentos, como eu falei, eu preferi seguir aquilo que eu estava conhecendo, porque a gente fala, a gente está na igreja, a gente não pode olhar para o mundo, mas querendo ou não, aquele que ainda não conheceu a Cristo, muitas que nem aqui tem, eu acho que os três, não, pelo menos o Gui e o Léo, nasceram num lar cristão. Então quando você está dentro da igreja desde novo, cara, você olha lá fora, o mundo tem a oferecer, é tentador. A gente não conhece aquilo, a gente tem desejo de desfrutar daquilo. E eu desfrutei daquilo, e hoje quando eu estou dentro da igreja, hoje quando eu estou caminhando com Cristo, eu vejo que eu não consigo mais viver longe do Senhor, porque quando você experimenta o que o mundo tem a te oferecer, você sabe que aquilo é momentâneo e é passageiro, cara. E a única coisa que supre a nossa necessidade, supre o nosso coração, os nossos desejos, é a presença do Senhor. É o que eu falo em todas as minhas orações, eu não peço dinheiro, eu não peço carro, eu não peço nada, o que eu peço é que eu nunca me afaste do Senhor. A Tati, minha esposa, ela sabe, a gente vai orar à noite, a gente ora junto. A minha oração para Deus é que Ele não me dê nada que vai me distanciar dEle, porque eu sei que o mundo tem muita coisa para oferecer, mas tudo é momentâneo, tudo é passageiro, e aquilo não é o que realmente vai preencher o meu coração. Então, eu acredito que o melhor papel de pai, a melhor pessoa que ocupou um lugar de paternidade na minha vida foi Deus. Mesmo a minha mãe sendo uma baita de uma mãe, o meu pai, a gente se dá muito bem, hoje mesmo a gente estava junto, mas Deus, Ele supriu o que tinha para ser suprido na minha vida como um filho que precisava de um pai, e o Senhor supriu. Deus, Ele tem essa revelação, né? E são pequenas coisas, detalhes às vezes, né? A gente não vê isso à memória, né? Nós temos uma pergunta ali. Isso. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês a respeito de quando e como vocês começaram a enxergar a Deus como Pai, né? Porque muitas vezes a gente vê Ele como Senhor, né? Como Deus, mas existe muita dificuldade de enxergar Ele como Pai. Queria saber como que foi a experiência de vocês e a partir de que momento vocês enxergaram Deus como Pai. Então, gente, está dada a pergunta ali. Quem quer começar? Realmente, o que me ensinou a ter uma visão assim mais ampla do que é Deus, de que é ter a Deus como um pai, realmente foi quando nasceu o meu filho, porque o sentimento que eu tive com ele, o laço de amor entre eu e ele, eles, né? Isso me fez entender a ter uma dimensão do que é o amor de Deus comigo. Então foi a partir desse momento que eu comecei a aprender, na verdade, a reconhecer um verdadeiro amor de Deus, tendo essa comparação. Vocês querem compartilhar? Olha, cara, eu te confesso que eu comecei a entender Deus como um pai a partir de uma pregação que eu ouvi. Porque eu sempre tive muita reverência quando se relacionava a Deus, cara. Porque quando você vem do mundão, assim, você começa que eu vim para a igreja e tal, então eu tinha aquele temor e tudo, e eu via Deus como um Senhor, e realmente Ele via Ele como um santo e um justo juiz, cara. E um dia eu ouvi uma pregação e eu comecei a entender e lá o pastor ele falava assim que a gente pode ver Deus como juiz, e realmente Ele é um juiz,
Mas cabe a nós escolher o nosso lugar, se nós nos apresentamos diante de Deus como Ele sendo nosso juiz, nós estando no lugar de réu, ou se a gente nos apresentamos a Deus no lugar de filho e tendo Ele como pai. Eu acho impressionante a Bíblia. Quando Jesus ele começou a pregar nas sinagogas, ele escandalizava os judeus da época, porque a mesma palavra que os filhos chamam os pais quando são crianças, Abba, pai, né? Ele chamava de Abba, né? É o papaizinho, é como se fosse os filhos do Zé chamando ele ali, com amor, com carinho, assim, né? Jesus ele chegou chamando Deus de Abba, e isso foi um choque para os judeus, assim, porque existe, né, toda aquela reverência de Deus, tal. E eu entendo assim que Jesus ele veio revelar Deus como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que está presente, né, um pai que nos abandona, né? E assim, Jesus ele é a revelação disso, né? A Bíblia até fala que Jesus ele é o primeiro, Jesus é o verbo, né, que deu vida, né? Todas as circunstâncias são baseadas nele. Por quê? Jesus ele deu foco ao Filho, né? Nós somos a imagem dele, né? Isso é impressionante. E a Bíblia inteira é assim: é filho, é pai, né? É o pai sacrificando o filho, né? É o pai entregando o filho. E o Senhor sempre vem trabalhando com paternidade. O Senhor quer deixar essa marca para nós, né? E o Senhor ele fala, nós estávamos comentando ontem, né? Zacarias, né? Zacarias foi o pai de João Batista, né? E ele recebeu uma palavra, né? Que ele ia ter, vai nascer um cara assim, assado. E ele falou para o anjo assim, o anjo Gabriel falou assim para o anjo: cara, mas como? Eu sou velho, minha esposa é velha. Aí o anjo olhou para ele e falou: cara, você não sabe quem que eu sou? Você tá me tirando? E o anjo chegou para ele e falou assim: cara, só por causa disso você vai ficar mudo. Você vai falar só depois que acontecer com você. E o cara ficou mudo. Estava até brincando ontem, né? Cala a boca, Zacarias, né? Que a gente às vezes tem uma dificuldade de entender isso, né? Da natureza de Deus, todo soberano, poderoso, né? E o Senhor às vezes tem esse poder, essa forma de atuação, né? E Ele sempre vem trabalhando assim, né? Nos corações dos pais, nos corações dos filhos, né? E eu entendo assim, que às vezes a gente tem como, o Senhor tem um projeto, não é uma pessoa só, é uma geração, né? O Senhor quer, o Luiz Hermínio fala, a melhor visão de Deus, tá? É uma cidade, é uma geração, Ele não vê só um, né? E até esse trabalhar de pai e filho é isso, porque às vezes o que eu ganho, essa experiência que vocês estão falando aqui, vocês vão deixar, não morrem vocês, né? Vocês vão reverberar isso, de geração em geração. Ô Léo, você quer compartilhar também um pouco sobre quando você, vou pegar a pergunta, né? Uhum. Quando você teve essa revelação de Deus como pai? Cara, também foi numa ministração e também no dia a dia, né? Que você passa a ver o cuidado de Deus, tal. Às vezes, quando eu estava numa dificuldade e tal, e eu via que Deus cuidava mesmo, sabe? E aí eu falei, aí você pega a Bíblia, lê, né? Fala que Ele, através de Jesus, né? Nós somos reconhecidos como filhos, né? E você vai ligando as coisas, né? E sempre vi esse cuidado de Deus, sabe? Assim como meu pai, ele cuida de mim, né? Fazia essa ligação entre o cuidado do meu pai terreno e o cuidado que é muito maior que Deus tem por mim, né? Então foi através de experiências mesmo que eu tive com Deus e através de ministrações. Excelente. Eu queria chegar num ponto aqui, eu vou deixar um pouco mais difícil. Está muito fácil, a gente está chegando numa concordância. E eu fiz essa pergunta no começo, acho que eu coloquei ela no momento errado. E eu queria até perguntar para vocês assim, gente, vocês lembram de uma situação, se vocês quiserem comentar assim, não precisa comentar a situação específica, né? Eu quero que vocês pensem aí, qual foi a situação mais tensa, mais difícil que você teve com seu pai no momento de correção?
Quando você recebeu uma correção do seu pai, nesse momento grave, assim, difícil, como você lidou com isso naquele momento? Né? Assim, quando você era mais jovem, como você lidava com as correções dos seus pais? Hoje você tem uma visão diferente, lembrando da situação. Você fala, teve aquela vez que eu fiz isso, eu fiz uma coisa de errado, sim, meu pai me corrigiu. Na época eu tive um pensamento, e hoje você tem o mesmo pensamento dessa correção? Quem quer comentar? Então, cara, bom, nem vou falar o que foi, né, porque... Então, eu lembro de um dia, cara, porque lá em casa quem batia era minha mãe. Meu pai batia pouco, mas quando ele pegava, o couro comia, né? E daí eu lembro que teve um dia que eu e minha irmã, a gente aprontou uma, cara, de noite, e daí ele acordou no meio da noite, e daí ele já jurou a gente por outro dia, né? E daí você já fica no outro dia em choque, né? E daí ele foi trabalhar e tal, e daí quando ele chegou, a gente nem foi dar benção, nem nada, a gente já ficou correndo dele, que a gente sabia que o tempo ia fechar. Aí depois ele chamou a gente para sentar e conversar, tal, ele nem bateu, ele só deu uma dura só. Cara, a primeira sensação que eu tive foi medo, né? Primeira sensação que eu tive foi medo. Mas eu entendi que o que ele estava fazendo aquilo ali era uma correção. Era uma correção, era porque eu tinha feito alguma coisa de errado. Não era maldade, nem brutalidade, nem chucrice, né? É porque eu tinha errado. E até hoje, cara, hoje eu tenho entendimento que a própria Bíblia diz, né? O pai corrige o filho que ama. Se meu pai não tivesse me corrigido lá atrás, talvez eu estava praticando os mesmos erros até hoje. E a mesma coisa eu entendo isso não só através do meu pai terrestre, mas do nosso pai celestial. A Bíblia diz isso, né? Isso é maturidade. Quando a gente volta numa situação, num problema, né? E a gente consegue tirar a emoção do momento, o calor do momento, a razão que você sentia e tal, e começa a extrair vida disso, isso é maturidade. É sinal que você está entrando num lugar, né? Onde o seu egoísmo, a sua visão, você já limita ela. E o que vale a pena, o que fica, né? E o que reverbera, o que dá luz daí depois, é o que você ganhou com aquilo, né? Então, é isso mesmo, esse ponto que eu queria chegar, né? Se está sem correção, está sem amor, né? Porque o pai corrige a filho que ama, né? A Bíblia diz. Vocês querem comentar alguma situação assim também? Eu particularmente nunca, até ter o entendimento do que seria, né? Mas eu sempre recusei qualquer tipo de correção e algo assim que vinha por parte dos meus pais. Eu não aceitava mesmo. Nossa, eu ficava louco. Minha mãe vinha, brigava e tal. E eu me comportava de uma maneira revoltado mesmo. Minha mãe chegava, não, eu não quero te ouvir, não, mas é assim, não quero saber. E corria o máximo que eu podia, não ficava em casa. E quando eu era criança, ela conseguia pegar eu, dar umas varadas, e eu entrava pro quarto e ficava ali, e eu sempre ficava mastigando aquilo ali, sabe? Não aceito me bater, nossa, olha o que minha mãe me fez. E o meu pai nunca assim teve uma correção, chegar, bater, corrigir assim. Ele conversava numa boa assim, mas é minha mãe que puxava mais pro lado dela assim essa parte. Mas eu sempre tive Dificuldade na uma correção. dificuldade em aceitar mesmo a correção deles, grande dificuldade. E a partir de assim, depois que eu cresci mesmo, que eu casei, que a gente começa a entender mesmo. Eu fui, cara, porque hoje você corrige seus filhos. Porque hoje eu corrijo meus filhos mais do que minha mãe e meu pai me corrigia. E eu às vezes eu entro no quarto com eles assim, eu corrijo eles, eu converso com eles, mas eu tento da minha forma tentar agir de uma maneira correta com eles também. Eu corrijo, eu sou duro com ele, mas ao mesmo tempo eu chego neles, eu sento com ele e falo, eu estou corrigindo você porque eu te amo.
Eu faço questão sempre de frisar para os dois. Sempre quando há ali um atrito ali que a gente está, naquele momento de correção que não é fácil, eu sempre converso com ele. Falei, eu estou fazendo isso com você porque eu te amo. Esses dias até eu peguei os dois, eu coloquei eles acima de mim assim, eu falei, vocês têm que entender, o pai está corrigindo vocês porque eu quero que vocês sejam maiores e melhores do que eu. Vocês vão ser pessoas melhores do que eu. E tudo que eu estou fazendo aqui para você pode ser um sentimento de raiva, enfim, pode ficar nervoso com o pai, você pode, de momento, negar o que eu estou fazendo com você, mas eu estou fazendo isso porque eu amo muito você, e um dia você vai entender o que eu estou falando para você hoje. Aí na hora ele já fala, eu te amo, pai. Ele agradece, ele fala, pai, obrigado, eu te amo. E ele entende a conversa, porque depois da ferida eu já venho com o coragem, com o remédio. Eu falei, filho, o pai te bateu, aconteceu isso, mas é porque o pai te ama, é que o pai quer ver você bem, é que o pai não quer se comportando dessa maneira, tal. E assim, a gente consegue, eu tentando da minha forma gerar aquilo que não foi gerado em mim, e estou tentando gerar neles. Eu penso que tem muita coisa não dita na nossa geração, na nossa época, e assim, não é que não teve, às vezes a gente não conseguia ver, estava lá, sabe? Até essa situação que eu estava falando para vocês do meu pai, eu achava, antes desses tempos atrás, desses meses atrás, eu achava que meu pai não tinha esse amor para mim. Depois o Senhor me revelou, falou, não, olha aí, eu penso assim, que é tipo assim, é uma geração diferente, né? Um método diferente, era mais, não sei se era, eu penso assim que os pais hoje em dia são mais, eles sentam, eles conversam, né? Antigamente não tinha conversa não, era cinta no lombo e tchau. Você quer comentar alguma coisa, Léo? Bom, eu nunca, acho que dá para contar numa mão quantas vezes que eu apanhei, né, do meu pai, né? Só que pra mim falta nós, cara, quando eu era adolescente e tal, era bastante explosivo assim, né? Então, vira a hora, outra a gente discutia, né? Teve uma vez que ele operou e aí eu precisei ajudar ele lá no comércio dele. Todo dia a gente brigava, sabe? E ele também é bem, quando ele explode, né? Aí eu sou filho, eu também explodo, né? Cara, e chegou num ponto que eu falei, eu vou embora de casa, né? Eu já ficava pensando, falei, eu vou ligar para um amigo, eu fico uns dias lá na casa dele e tal. Enfim, porque eu não entendia o ponto de vista dele. Naquela época eu estava aprendendo a dirigir, né? Eu tinha recém tirado a carteira, aí adolescente assim, né? Jovem, eu falei assim, eu sei tudo, né? Eu sou o bichão, agora ninguém me segura. E aí nós fomos para Apucarana buscar uns produtos lá. Aí ele tava me ensinando na pista, né? Andar na pista e tal, mas na minha mente eu falei, eu sou o cara, né? Eu tenho minha carteira, eu conquistei minha carteira e tal. E cara, nós fomos daqui lá e de lá aqui brigando, né? Discutindo. Mas hoje eu vejo, cara, que ele tava me ensinando, né? Hoje eu consigo ver isso, mas na época, né? Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo, né? O jovem, ele tem eu falo assim, quando a gente percebe que a maturidade é isso, por causa disso, o jovem, tem uma fase da vida que a gente achou que a gente era o Superman, né? Tudo a gente sabia de tudo era bom, nós estávamos certos em todas as questões, né? E quando a gente chega numa maturidade, a gente descobre, não, cara, não é bem assim, né? Maturidade, eu sinto que maturidade é isso. A gente tem uma pergunta lá na internet, o pessoal querendo participar, a Gabriela, o pessoal aqui da... Amém. Vamos lá. É a internet aqui, ó. Bom, boa noite a todos, a paz. Tem a pergunta aí? Pode fazer. Ah, tá. Não, eu vou fazer uma pergunta no final, mas para nós entendermos Deus como Pai, isso é uma verdade, né? Em João 14, no versículo 6, a palavra dela diz assim que eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém
vá ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém tem acesso ao Pai se não reconhecer que Jesus, quem é Jesus realmente. Então, baseado nisso, nessa verdade, a pergunta é: será que realmente nós reconhecemos Deus como Pai, sem que antes nós tenhamos reconhecido Jesus como Filho e como nosso irmão mais velho? Essa é a pergunta para vocês. E a gente estava até comentando um pouco sobre isso. Jesus, ele veio para revelar o Pai, né? E eu sinto assim que eu como cristão, isso até sai um pouco de paternidade. Eu já penso que isso pode ser englobado em tudo, porque a gente vive o evangelho, parece, de um Deus que não está presente. Não é verdade, nosso dia a dia, né? Você consegue imaginar que Deus existe assim, tipo, Ele está aqui, do seu lado? Tem hora que o Senhor chega, toca o nosso coração, no momento do louvor, no momento da sua casa, que você está louvando, você sente a presença do Senhor e fala: é tão bom, não é tão bom? Só que Ele está a todo momento aqui. A gente não percebe isso. Às vezes eu estou no momento do trânsito, estou estressado no trânsito, querendo ir embora. E aí até a Gabi tira sarro de mim, minha esposa tira sarro de mim. Ela fala assim: eu quero dar vontade de xingar, falar alguma besteira, falar alguma coisa, né? E eu falo: meleca. E ela tira sarro de mim. E no meu coração eu fico sentindo assim: cara, eu tenho que ter reverência, né? Eu tenho que lembrar sempre quem eu sou. Deus está comigo, Jesus está aqui do meu lado, cara. Você entendeu? O Espírito habita em mim. Você entendeu? Deus está aqui. Porque assim, a gente às vezes vem para a igreja para receber uma palavra, busca na pregação e não tem revelação de quem Jesus é. Você entendeu? Jesus está presente, cara, está do nosso lado. Às vezes a gente sentiu um momento ali, até nessas momentos de rebeldia, cara, quantas vezes o Senhor nos guardou, né? Eu penso assim, e a gente lembra só desses pontos, mas se a gente parar para pensar, eu tenho vontade que o Senhor pegasse um VT, sabe assim, e colocasse assim, melhores momentos que eu estava te livrando das coisas que você fez, cara. Porque às vezes a gente quer ajudar Deus, isso é em tudo, sabe? Eu já penso que pode ser em tudo, Lucas. Igual Pedro, Jesus estava lá e foi Pedro que arrancou a orelha do cara lá, né? Os caras veio para prender Jesus, o cara falou: não, peraí, arrancou a orelha do cara. E Jesus foi lá e pegou: não, cara. E foi lá e colou. Ele falou: não, nem pensa que a gente veio matar ninguém não, filho. E eu fico pensando assim, cara, quantas vezes o Senhor está consertando as coisas que a gente fez, está colando as orelhas. Meu, sabe o que é colar a orelha? Pensa bem, colar a orelha do cara. Às vezes a nossa atitude como cristão deixa a pessoa surda. É muito forte isso, cara. É muito forte. A nossa falta de revelação. Estou aqui, estou na igreja, eu tenho Deus, beleza. Eu estou aqui no louvor, eu sinto o Senhor, mas daí no meu dia a dia, na fila do pão, o cara mexeu comigo ali, eu vou mexer com ele. Às vezes a pessoa não me vê como uma pessoa normal, ela vê um pequeno Cristo. Ela me vê como uma referência. E eu vou lá e deixo a pessoa surda para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra. Esses crentes aí, tudo maluco, né? Olha lá o que o cara fez ali. Vai na igreja, mas olha eu. Quantas vezes eu já não vi isso, né? E isso a gente precisa entender, a figura de Jesus, entender Jesus como um caminho, Jesus presente, Jesus do nosso lado, do nosso dia a dia. Eu falei bastante, né? Eu queria que vocês compartilhassem. Tem mais alguma pergunta, tem mais alguma participação, né? A paz, boa noite. A maioria das pessoas, elas transferem para Deus a carência da paternidade que tem do Pai. E eu creio que não é dessa forma que tem que ser, transferir. Porque se você transfere, Deus é muito mais do que um Pai. Deus é tudo, né? Ele é o Criador, Ele é tudo. E eu penso assim, não sei se vocês vão concordar. A palavra diz que quem vê ao Pai, vê a mim. Quando Jesus falou assim, quem vê ao Pai, me vê. Então, as pessoas hoje se preocupam muito em conhecer Deus como Pai, da mesma forma que o Lucas estava falando ali, mas tem a dificuldade de buscar conhecer a Jesus. Acho que Jesus é o ponto, Ele é a ligação, Ele é tudo. E às vezes a gente se apega tanto nessa paternidade de Deus, que esquece de conhecer Jesus. Eu acho que se você começar a conhecer Jesus, é essa a pergunta que eu quero fazer para vocês, se vocês pensam dessa forma, se vocês começarem a conhecer Jesus e a entender a vida de Jesus,
vocês vão ter facilidade de ver o Pai. Porque eu tive facilidade de ver o Pai, de conhecer o Pai, de entender quem era o Pai, quando eu olhei para Jesus. Eu queria saber se em algum momento essa paternidade foi revelada através de Jesus na vida de vocês, ou vocês foram direto do Pai. Jesus, ele é a revelação do Pai. Ele veio para revelar o Pai. Uma coisa que eu já falei assim, se você pegar o Velho Testamento, você vê quem que foi a primeira pessoa na Bíblia que chamou Jesus de Pai? Vocês sabem? Foi Davi. Davi, se você pegar, Davi chamou Jesus de Pai. Só que era um choque. Os judeus não chamavam Jesus de Pai. Jesus, ele chegou falando Abba, meu paizinho. E quando você tem essa revelação de Jesus, você ganha, né, esse acesso. Né? Jesus, ele veio para revelar isso. Para mim, assim, eu acho que não tem como desassociar o Pai, Jesus. Eu não consigo ver de outra maneira, sabe? Eu já tenho esse acesso. Né? Quer comentar? Isso mesmo. Não tem como você separar, né? Igual você citou o versículo, né? Nós só vamos a Deus através de Jesus. Ele é o mediador, né? A dificuldade hoje dos jovens é querer olhar para Deus, reconhecer Deus, mas o acesso é Jesus. Então, Jesus não pode vir, por isso que ele mandou o Filho, né? A santidade portanto, quando ele passou por Moisés teve que se esconder, né? Ele passou. Então, assim, e às vezes a gente se apega nisso. Ai, Deus, eu quero te ver face a face. Ai, Deus, eu quero que você fale comigo. E sendo que tudo é através de Jesus. E às vezes a gente se frustra muito procurando um pai que vai fazer um afago na nossa cabeça, uma voz, assim, às vezes, né? A pessoa quer ter uma experiência com Deus, sendo que é em Jesus e através de Jesus. Acho que na verdade a nossa busca tem que ser nos três, né? No Espírito Santo, em Jesus e no Pai, né? É a mesma coisa. Eu vou buscar a Deus e a Jesus e o Espírito Santo, né? Então acho que é uma união dos três, né? Tem levei a recordação agora de um fato que aconteceu comigo. Poucas pessoas sabem disso, mas eu era usuário de drogas e eu tinha um grande problema com isso. E muitas das vezes eu chegava em casa e isso foi que mais me fez aquela atração, né, a Deus, porque às vezes eu chegava em casa e muito chapado mesmo, muito doido, e não conseguia esboçar nenhum tipo de reação. Aí na época quando começou aquele celular, começou o celular com MP3 assim, né? Aí eu tinha uma música no meu celular, era a única música que eu tinha, que é aquela assim: Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo. E eu só tinha essa música. E a gente chegava em casa e por conta do tanto peso da droga na mente, e às vezes eu perdi o sono, não conseguia dormir, mas a única hora que eu conseguia dormir, eu deitava no meu quarto, eu sabia que eu não ia conseguir dormir, eu estava muito chapado, eu estava muito doido, e eu queria fugir daquele momento, eu queria fugir daquela situação, e o melhor jeito de eu fugir era dormindo, só que por conta da química no corpo, eu perdi o sono. Aí eu pegava o meu celular e colocava essa música, colocava debaixo do travesseiro. Jesus, eu colocava no modo repete. Jesus, eu quero ficar contigo. Era o Antônio Cirilo que cantava ainda. E eu ficava. E a partir dali eu sentia aquele consolo, sabe? Aquela música, ela me consolava. E foi assim um dos principais momentos da minha vida, mais difícil mesmo, onde eu comecei a entender a Deus, foi através dessa música, revelando Jesus a mim. E eu ficava entendendo, eu falei, olha aqui que Jesus quer para mim, eu quero ficar contigo, eu quero ser o teu amigo, quero correr nos teus braços, calçar os meus pés nos teus sapatos, e te adorar, e te abraçar. Então isso foi que deu um carinho, né? Que deu um norte assim, e assim, para mim.
eu entendo assim, até que a sua busca nesse momento, porque eu entendo assim, cara, se você está num momento assim de, até o Rodrigo comentando, né, de cabeça perdida, né, num momento assim de perdição, cara, eu tenho uma noção assim, nem o diabo que é mais crente, cara, ele não gosta de crente. Crente é difícil, tá vendo? Você está num momento de dificuldade, o que você vai fazer? Vai buscar Deus. Ele sabe, né, que você fica ali tem um tempinho perdido, mas você vai, cara, você sempre vai voltar. Você sempre vai voltar, né? Porque você sentiu a presença do Senhor, né? Conhece a Jesus, né? Gente, eu queria, o nosso tempo acho que já deu, tá? Vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Gostaria de perguntar para todos vocês, né? Para quem tem dificuldade de enxergar essa paternidade de Deus, né? Um conselho, como que a gente pode buscar entender Deus como Pai? Como que vocês, né, poderiam nos aconselhar a respeito disso? Olha, nos momentos mais difíceis que eu já passei assim, na minha vida, e hoje eu entendo isso, eu tenho vivido isso, e eu tenho isso como um norte para mim caminhar. Que seja a dificuldade que você estiver passando, o problema que você estiver enfrentando, se você de todo o coração buscar a Deus, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Talvez as coisas estão tudo ao contrário do que você estava esperando. A casa está tudo bagunçada, o serviço financeiro, o emocional. Mas se você focar em Deus, se você focar em Cristo, a gente não vai se preocupar com o tamanho do problema. São coisas que a gente ouve, todas as vezes que a gente vem no culto, você ouve, não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, olhe para Deus. Mas na hora de colocar isso em prática, talvez a gente tenha dificuldade. A gente começa a se preocupar com o tamanho do problema, começa a se preocupar com o tamanho da dívida, começa a se preocupar com a maneira que está a nossa casa, com a maneira que a gente é tratado, mas se a gente olhar para Deus, você vai entender que lá na frente, tudo isso que está acontecendo com a gente vai ser transformado para o nosso bem. Talvez uma dificuldade que nem as experiências que eu tive com meu pai, todas as dificuldades que eu passei com ele, hoje faz de mim ser uma pessoa melhor, e os erros que ele cometeu, me instrui a não cometer os mesmos erros com meu filho. Então aquilo que eu sofri, talvez na minha infância, fez de mim alguém que tem uma mente nova para ser um bom pai. Então, quando nós estamos caminhando com Cristo, quando nós estamos com o nosso coração direcionado para os pés do Senhor, nós temos que ter um entendimento que se algo está acontecendo que não é da nossa vontade, não é aquilo que a gente planejou, se a gente está fiel ao Senhor, aquilo ali vai cooperar para o nosso bem. Mais cedo ou mais tarde, aquilo ali vai cooperar para o nosso bem. Então, o meu conselho é continuar firme no Senhor, olhando para Cristo, tendo confiança no Pai, porque tudo que a gente está passando, seja momentos bons, seja momentos ruins, isso vai passar. A Bíblia diz que há momentos de plantar, há momentos de colher, há momentos de sorrir, há momentos de chorar, mas em todos os momentos a gente tem que estar com Cristo. Eu adoro esse versículo. Tem um versículo também que ele fala o seguinte, que chorei e não pranteaste, me alegrei e não cantaste, não dançaste. Às vezes a gente está vendo uma vida assim, desconecta com Deus. Para mim, quando você fala, eu não acho que a gente pode dizer aqui uma receita de bolo, como você vai revelar Deus como um pai, você entendeu? Porque eu contei uma experiência, cada um contou uma experiência aqui, cada um tem uma forma de revelação de pai. O meu pai tinha um jeito de falar comigo, né? O pai do Gui tinha um jeito de falar com dele, né? O pai do Léo, o pai do Rodrigo, e eu entendo assim, Deus tem um jeito de falar com cada um também, você entendeu? Uma forma, né? um método, você entendeu? E é muito difícil de colocar a receita do bolo. Como é que eu revelo o pai para uma pessoa? Cara, eu entendo assim, quando você buscar, quando você estiver alinhado com o Senhor, é uma coisa tão natural, você se sente tão amado. Eu não sei, para o Senhor, para mim, eu me sinto tão amado, eu me sinto assim, às vezes imundo. O Senhor vem, cara, me pega assim, cara,
E eu falo, cara, como você tem, Deus, como é que você tem coragem? É que você não, o Senhor fala assim, você não entende ainda como eu te amo, né? Eu vejo o Zé comentar, eu vejo os pais comentarem, né? O Zé comentando ontem, meus meninos fez bagunça lá, tal, minha esposa brigou com eles, tal. E, cara, mas dificilmente, mesmo naquele momento de dificuldade, de dor, igual o Zé estava comentando aqui, cara, eu abraço meus filhos, eu corrijo ele e falo, mas eu amo você. Eu te amo, eu faço isso porque eu te amo. Eu entendo que isso tá ligado, assim. Ô, Léo, você quer comentar? Tem mais uma pergunta aqui dos participantes. Pode ir. A Isabelle tem uma pergunta. Bom, diante do que a gente tem vivido, né, no nosso dia a dia, a gente percebe que na nossa geração, assim, diante da falta de paternidade, não só da parte do Senhor, reconhecer Deus como Pai, né, mas a falta da figura paterna em casa, ou até mesmo tendo um pai em casa, mas o pai não fazendo o papel de pai, né, transferindo para terceiros. Diante do que a gente tem vivido nessa geração, como, de alguma forma, a gente pode deixar uma marca na vida de outros jovens, né, a respeito disso. Não só na questão da paternidade de Deus, mas também na questão da falta de paternidade em casa. Eu só queria fazer um complemento aqui. Eu me questionei muito isso. Geralmente eu sento assim com os amigos meus, pessoas que não estão na igreja, que se afastaram, e eu fico tentando entender como aconteceu isso com esse cara. A família dele era tão boa, estava tudo tão certo, por que será que ele se afastou? E eu entendo assim que às vezes não é porque o cara teve pai em casa, que deu tudo, que fez tudo, que o cara vai acertar. Eu já vi filhos, jovens, né, amigos meus, que não teve figura paterna em casa, e é um excelente pai, dá inveja, assim, é lindo ver ele com os filhos dele. E eu entendo assim que essa revelação da figura do pai, eu acho que assim, como você vai pegar a paternidade para uma pessoa que não teve, né? Ela não entende ainda, mas eu entendo quando você tem a revelação de quem Deus Deus é completo, Deus é tudo, né? E você não consegue ver só um pedacinho de Deus. De pouco a pouco ele vai se mostrando para você, e isso vai nascendo em você, entendeu? Então a revelação de Cristo, né, a revelação de Deus, essa revelação ela vai te dar, né, ela vai suprir cada um dos detalhes. Só que eu entendo que é processo. Tem gente que ganha mais rápido em algumas coisas e não consegue ganhar em outras. E a gente precisa entender cada processo, o tempo e o modo do Senhor trabalhar com a gente. Por isso que eu até assim, não dá para a gente avaliar. Se eu começo a pensar, e daqui 10 anos? O meu pai, ele foi ser pai para a gente com... eu lembro desses momentos, né, que eu te falei para vocês, mas, cara, meu pai foi ser pai para a gente depois de muito tempo, sabe assim, quando ele estava com uns 35, 40 anos, porque a gente praticamente ficava largado em casa, meu pai usava droga, nossa, eu ficava o dia inteiro na rua, só, eu não fazia tanta arte não, assim, só bagunça de criança mesmo, né, graças a Deus eu nunca usei droga, nada do tipo, mas... E o Senhor me guardando, né? E eu entendo, o Senhor fala para mim, aquilo no momento estava te guardando, né? Então eu acho que não tem como a gente chegar e mensurar tudo isso. Eu entendo que o segredo disso tudo assim está em Deus, sabe? Na presença dele, você revelar ao Senhor. E tudo isso vai estar ligado. E eu entendo também que é um processo, é um tempo, é um modo, cada um vai reagir de um jeito. Igual eu falei para vocês, nem que demore 40 anos, como foi a conversão do meu pai, né? 30, 40 anos, para a pessoa chegar, né? Mas eu entendo assim que o Senhor ele coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer muito alvoroço, sabe? Mover nações. Às vezes Deus quer que você ganhe só seu filho, porque o seu filho vai ser luz para muita gente, entendeu? Eu penso que o objetivo da minha mãe era ganhar meu pai. Porque, foi difícil, sabe? Mas, cara, olha como meu pai é bênção hoje, cara. Eu vejo meu pai pregar, vocês não sabem o que é isso, cara. Eu choro. Porque eu já vi ele usar droga. Porque eu já vi ele doidão. Eu já vi meu pai fazer tanta coisa, assim, tipo, ruim, difícil, dura. E você vê ele sendo luz, cara, é um milagre. Todo dia que eu vejo ele, eu sinto a presença do Senhor, não tem como correr disso, entendeu?
E aí você fala, nossa, demorou tudo isso. Cara, o tempo e o modo é do Senhor. Eu tirei da minha mão o martelo. Quando chega nesses assuntos, eu confronto a minha vida, eu vejo a minha família, eu falo, eu tirei da minha mão o martelo. Eu não vou falar quando essa pessoa tem que fazer o que ela tem que... Não, cara, eu vou voltar a Deus, porque nele que está em tudo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Bom, a gente vai encerrar então, pessoal. Foi o nosso primeiro momento aqui. Queria agradecer a participação de todos que deram perguntas aqui, participaram com a gente, tá? E vocês que vão assistir a gente ali, que Deus abençoe vocês, tá? Uma ótima noite. Fiquem com Deus.